Bem-vindo ao canal. As relações sociais nem sempre foram como as que conhecemos hoje, e certamente ainda mudarão muito nas gerações futuras. Com esta compreensão, hoje vamos falar sobre adolescência. Fique até o final e conheça o grande dilema da adolescência. Se pararmos para observar a história da humanidade, veremos que, com a chegada da maturidade biológica, da idade reprodutora, entre 13 e 15 anos, em quase todas as culturas, o jovem enfrentava um rito de passagem para ingressar na vida adulta, demonstrando que estava pronto para ser inserido entre os adultos de sua sociedade, apto para a vida laboral e para o casamento. Com outras palavras, estas crianças, que já eram vistas como pequenos adultos, não desembocavam na adolescência, mas na vida adulta, o que nos indica que a adolescência é uma construção social. E este foi o modelo que perdurou de maneira uniforme em toda parte do mundo até o século XVIII. Mesmo nas sociedades mais organizadas, as crianças, que eram vistas como pequenos adultos, aprendiam desde cedo o ofício dos pais e casavam, quando chegavam à idade biológica reprodutiva. Mas com o desenvolvimento econômico das grandes cidades, a mudança do modo de produção com o advento da Revolução Industrial trouxe consigo a necessidade de especialização da mão de obra. A partir daí, gradativamente, com os pais saindo para trabalhar nas fábricas, esses filhos, que eram vistos como pequenos adultos, deixaram de aprender o ofício ao lado dos pais. Desta forma, quando chegavam à puberdade, viam-se prontos para transmitir sua herança genética, todavia incapazes para a vida laboral, já que não poderiam entrar no mercado de trabalho sem um ofício, sem uma formação profissional. Isto não aconteceu do dia para a noite, mas o desenvolvimento tecnológico, progressiva e lentamente, ao longo de 200 anos, fez com que a idade biológica reprodutiva, ou seja, a idade de ingressar na sexualidade adulta, não coincidisse mais com a idade socialmente produtiva. Hoje temos um hiato ainda maior, pois as profissões se tornaram muito complexas, fazendo com que sejam necessários vários anos de formação para iniciar no mercado de trabalho. Este lapso de tempo entre o início da puberdade e o ingresso no mundo social produtivo é o período que chamamos de adolescência. Sendo assim, falando da adolescência bem resumidamente, sem entrar em detalhes psicológicos, podemos afirmar que esta fase é caracterizada pelo conflito da ambiguidade. Posso, mas não posso. Trata-se de um momento de contínuo incômodo, já que o indivíduo se percebe adulto para algumas coisas, enquanto seus pais o interditam para outras coisas com base na imaturidade. Ou o contrário, os pais, que não criaram os filhos de forma adequada, esperam que os filhos adolescentes tenham reações maduras, capazes de realizar tarefas complexas. Mas o problema é que o filho não se sente pronto para corresponder àquela expectativa. Ou simplesmente se nega a cooperar por não se enquadrar naquele modelo apresentado. Aliás, frequentemente, regras que trazem os contornos bem definidos dos cuidados parentais não fazem o menor sentido para o adolescente. Eis então o grande dilema dos adolescentes. Querem ir adiante em seus projetos, mas os pais os interditam. Não querem ir para onde os pais ordenam que vá, seja porque não se sentem prontos ou porque não é para lá que gostariam de ir. Como se não bastasse esta problemática vivida pelos adolescentes, posso, mas não posso,
Ainda existe a problemática vivida pelos pais, que insistem em resolver suas questões não resolvidas na infância, projetando-as na criança, na criação dos filhos. Vou te dar 3 exemplos. O pai que sonhou ter médico, não conseguiu, agora quer que o filho seja no seu lugar. A mãe que foi reprimida na adolescência e quer que a filha seja a garota mais popular da escola. O mais clássico são pais que passaram por muitas dificuldades econômicas. Tiveram uma origem humilde, com uma criação repleta de privações. Querem compensar, oferecendo aos filhos oportunidades de um consumo desmedido, não sabendo colocar limite no desejo dos filhos. Esqueceram que se hoje são vencedores e superaram as dificuldades, foi porque tiveram privações, que contribuiu na construção de um ego firme e proativo, o que os levou a conquistar seus objetivos. Concorde você ou não, o fato é que os atritos diminuem muito quando os pais são bem resolvidos, seguros de si, conscientes de que os filhos estão no caminho de fazerem suas próprias escolhas e nenhum problema existe se as escolhas dos filhos forem diferentes das escolhas dos pais. A verdade é que, quando se respeita a pessoa do outro, se respeita igualmente o seu modo de vida, e isto precisa valer também para a relação pais e filhos, principalmente. Então, pais e adolescentes precisam aprender a orientar e influenciar seus jovens sem aquele olhar de reprovação fatal, pois não funciona mais. Seus filhos cresceram. Estes pais precisam abrir mão da autoridade abusiva e disciplinar o filho nos limites do respeito, do equilíbrio e principalmente da empatia. Então, a disciplina continua valendo para a fase da adolescência, mas há de ser uma disciplina cuidadosa e empática, levando-se em conta a complexidade das mudanças pelas quais o filho adolescente passa. Ele não cabe mais na forma da infância, mas também não é adulto. Olha só, ocupa um lugar indefinido. E o mais curioso é que, se por um lado o processo é doído, por outro lado é normal. Na maioria dos casos, não há nada de errado com esse grande sofrimento do adolescente. É uma angústia própria deste novo arranjo social. Então, os pais precisam encontrar a maneira adequada para não atrapalharem este processo, sendo assertivos e otimistas, focando na incontestável e espetacular experiência de ver o filho crescer. Foi útil o vídeo? Compartilhe.